Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa Masterclass Gestão de Stress em Época de Exames e vamos fazer reflexões críticas, estratégicas, para nos permitir ter uma época de exames muito mais saudável. O meu nome é Eduardo Saldanha, como já tive a oportunidade de dizer antes da gravação, mas faço outra vez, sou diretor da Escola de Rose Method aqui em São Sebastião, em Lisboa, perto do Corte Inglês, e all around the world, via online. Temos aqui a Johanna, que está em Stuttgart, e vários outros colegas all around the world. Hoje em dia, as tecnologias permitem-nos isso. Sem longas demoras, vamos começar a refletir e pôr o dedo na ferida. O que é que eu gostava desta masterclass? Primeiro, recomendam que abram as câmaras e que comuniquem, ou seja, coloquem já dúvidas, que era muito mais útil, porque uma hora não vamos conseguir bater toda a matéria que poderíamos falar sobre este assunto, mas eu gostaria que fosse uma reflexão que num determinado aspecto fosse subversivo. Ou seja, que os estudantes que estão-nos a ouvir agora e os trabalhadores, porque na realidade é o mesmo equação que nós temos que resolver, que é a equação da questão do stress, que essa reflexão seja disruptiva ao ponto de nos fazer mudar pequenos e grandes comportamentos que temos no dia-a-dia. Essa era o meu objetivo com esta masterclass, é sempre através de reflexões, não de matéria, mas de reflexões críticas, reflexões que impactem a forma como eu vivo este fenómeno tão estranho de definir, chamado vida, e que impacte o resultado que eu tenho da vida que levo. Então, vamos começar. Eu dividi o nosso mind map para uma gestão de stress em época de exames em 3 níveis, digamos assim, 3 áreas completamente distintas. Que áreas é que vocês acham que nós dividimos? Em que eu dividi? Quem é que quer arriscar? Vamos fazer aqui uma conversação. Ou seja, eu dividi em 3 áreas que, se um estudante ou um empresário, eu chamo os empresários de alta competição, que é igual a um estudante, ou mais ainda do que um estudante, porque o estudante normalmente não tem filhos, não tem que alimentar filhos, tem menos responsabilidades. Mas, ou seja, está aliviado para os estudantes. Mas o processo é o mesmo. São 3 áreas distintas com um impacto temporal diferente. Em que áreas é que vocês acham que eu dividi? Quem arrisca? 3 áreas estratégicas que interagem entre elas, mas que são 3 áreas diferentes, em que umas não significa como outras. Por exemplo, uma delas tem a ver com o método e a forma de estudo e a eficiência com que eu estudo. Estamos de acordo? Pessoas sem método são muito menos eficazes do que pessoas com método de estudo. Tá, essa é uma área. Agora, se por exemplo eu tenho relacionamentos afetivos ou familiares extremamente densos, ou seja, que geram emoções densas, vocês acham que essa densidade interfere positivamente ou negativamente no vosso método de estudo? Enfim, nem vale a pena responder. Óbvio, quer dizer, para mim é óbvio, mas para nós é óbvio, para nós que trabalhamos com autoconhecimento. O estilo de vida que eu levo é um dos pilares. Então, se eu durante o ano todo sou uma pessoa muito sedentária, se tenho maus hábitos, se durmo mal, se tenho relacionamentos, talvez este é um dos principais pontos, tenho relacionamentos com os círculos onde eu transito, família, amigos, conhecidos, que são relacionamentos de densidade, de emoções densas. Vir aqui dar-vos uma técnica especial para vocês terem uma ótima gestão de stress nos exames, é como eu ter um terreno que é árido e eu vou plantar uma semente muito bonita, de uma planta lindíssima, e vou regar todos os dias. O facto de o terreno não ser propício vai impactar muito no crescimento dessa planta. Então, as 3 áreas que nós que definimos hoje para refletir para um impacto numa gestão de stress eficiente, não só nos exames, mas na vida, tem a ver com, o primeiro é o estilo de vida, o ambiente onde eu vivo no dia-a-dia. O segundo tem a ver com uma forma como eu giro os momentos de maior pressão. Às vezes eu tenho um estilo de vida muito bom no dia-a-dia, mas eu giro mal a pressão. Isso tem a ver com vários aspectos.
tem a ver com maturidade, com a forma como eu encaro a incerteza da vida, a forma como eu encaro as responsabilidades de passar ou não passar, de ter positiva ou não ter positiva, de fazer um projeto que tenha uma boa nota ou não ter boa nota. Então, o primeiro patamar tem a ver com o ambiente onde eu vivo, o terreno onde eu vou plantar a minha planta. O segundo patamar tem a ver com a forma como eu giro a pressão, porque nós somos todos diferentes. E os métodos, as técnicas, as ferramentas que eu tenho para gerir a pressão quando há momentos de maior pressão. E o terceiro patamar é o meu método de estudo e potenciar a eficiência do meu estudo. Então vamos lá. Primeiro patamar. Satisfeito para todos? Faz sentido para todos a relação entre estes três patamares e como eles têm dimensões temporais diferentes. O estilo de vida é algo que não posso mudar o estilo de vida, até posso, mas em princípio eu não mudo de um dia para o outro. Eu vou fazendo mudanças de estilo de vida. Agora, mudar o método de estudo eu posso mudar de um dia para o outro. Então é um impacto temporal, eu posso aplicar já nestes exames que vão começar agora. O estilo de vida eu posso fazer algumas mudanças, mas é algo que é para ser feito. Já a forma como eu giro a pressão é de médio, ou seja, não é tão curto prazo como mudar o método de estudo, mas também não é, mas é rápido, ou seja, basta que eu tome consciência daquilo que tem que ser feito, eu consigo rapidamente pôr em prática algumas estratégias de gestão da pressão. Muito bem. Vamos relembrar aqui o estudo da Harvard, chama-se Happiness Harvard Study. Quem quiser vá ao TED e basta colocar Harvard Happiness Harvard Study, que é um estudo que durou mais de 75 anos e que pretendia avaliar duas variáveis. Primeira, o que é que impacta realmente? Eles acompanharam, antes de dar o resultado do estudo, eles acompanharam jovens durante 75 anos, aliás, alguns deles morreram, já estavam a acompanhar até os familiares. Foi o maior estudo provavelmente algum dia feito até hoje. Harvard é um nome sonante, ou seja, deve ser um estudo com qualidade, até porque já é um estudo bastante longo, já teve 3 diretores do estudo, do próprio estudo, e pretendiam avaliar duas variáveis. Quais são as variáveis com mais causalidade? Eu sempre relembro, como eu sou de economia, que é diferente de uma variável com correlação com causalidade, também. Ou seja, não vamos estar a entrar nisso, mas o que é importante é aquela variável realmente impacta no resultado, não é só uma correlação. Quais são as variáveis com causalidade para eu ser um velhinho feliz e saudável? As duas coisas. Ou seja, felicidade humana aliada à saúde humana. Qual foi a grande conclusão do estudo? O que é que acham? Vou lançar aqui o desafio à Violeta, Filipa. Qual é a conclusão desse estudo? Quem quiser escrever no chat, faça favores. Alô, Nacha. A conclusão do estudo, parafraseando as palavras do diretor, foi assim. A grande variável com maior causalidade que realmente impacta nas nossas vidas são bons relacionamentos humanos, period. Ou seja, ponto final. Aquilo que mais impacta a qualidade da nossa vida são os relacionamentos que nós temos. Eu sei que alguns de vocês aqui são adolescentes e há um relacionamento a ter com os pais e com os professores e com os colegas. Esse relacionamento impacta drasticamente qualquer tipo de estratégia que eu tenho para a gestão de stress. Eu conheço muitos casos de alunos que acompanhei e de filhos de alunos que acompanhei que o casal divorcia-se e os filhos começam a ter maus resultados escolares. Não é segredo para ninguém que nós, se nós descascássemos aqui uma cebola, ou seja, fazendo o paralelismo com o autoconhecimento, eu tenho uma parte física e corporal que nós vemos uns aos outros, tenho uma parte energética, que é a temperatura, a eletricidade estática do corpo, tenho uma parte emocional, que são as emoções que estão juntas com o meu corpo, com o meu próprio corpo, estão em cada célula, estão no ADN, e tem a parte mental, a parte dos pensamentos, a parte cognitiva já mais ligada ao teu neocórtex. Tem vários tipos de emoções, não só as emoções das células, mas também as emoções do sistema límbico, enfim. Mas nós temos várias cascas, várias camadas de atuação. Essas camadas, físico, emocional e mental, simplificando, são camadas que interferem umas com as outras de forma literal. Eu há uns tempos vi um estudo que dizia que quando estamos
eu não recordo do nome dele, tá? Não tenho a referência dele, mas podemos procurar se alguém quiser. Quando estamos emocionalizados, naquelas dores emocionais afetivas, os investigadores davam uma queda média de QI de 20%. Ou seja, 20% mais burros, entre aspas, em linguagem corrente, simplesmente porque eu estou emocionalmente afetado. Isso é muito importante para jovens que estão agora a começar a vida, sair da aborrecência, como nós costumamos dizer de forma bem humorada, que é, a nossa vida ela é expressa por vários canais. Um deles é o canal físico, que está relacionado com o canal emocional, que está relacionado com o canal mental e também relacionado com a parte intuicional. Estes canais têm formas diferentes de densidade. Se eu estiver muito físico, eu vou, é como o sol e as estrelas, eu vou eclipsar tudo o que estiver para cima. O físico é mais denso do que as emoções, que são mais densas do que os pensamentos, que são mais densas do que as intuições, do que os insights. Esta densidade ela é extremamente útil, porque se eu estou emocionalizado, por exemplo, numa época de exames, a minha razão está pelo menos 20% abaixo ou está negativamente afetada. Se eu estiver muito físico, se estiver a correr uma maratona, costumo dar este exemplo, se estiver a correr uma maratona e transmitir uma mensagem de amor a alguém que gosto muito, amo-te muito, é uma mensagem que emocionalmente tem pouco valor, porque há uma primazia do corpo físico. Acho que esta introdução para vocês é mais relevante no aspecto em que eu não posso inibir o tipo de relacionamentos que eu tenho com os pais, com os professores, com os colegas, e achar que isso não tem nada a ver com a minha prestação nos exames. Talvez isso seja o mais importante até a resolver. E no próximo Masterclass, que será daqui a 3 semanas, para aí, nós temos uma Masterclass gratuita, sempre, todos os meses. Será gestão avançada de conflitos, avançada porque é mesmo a sério. Ou seja, mesmo para resolver o conflito. Pelo autoconhecimento. Então, que se quiserem, depois façam lá. Hoje não podemos falar de tudo, ou refletir sobre tudo. Este ambiente emocional onde eu vivo, principalmente, mas claro, se uma criança ou um estudante passa dificuldades alimentares, também, obviamente, que é um ambiente não salutar para uma boa prestação nos exames. Eu acho que não preciso parar muito mais tempo aqui. Então, a saúde que eu vivo no dia-a-dia, o ambiente onde eu estou inserido, ambiente emocional, ambiente intelectual. Por exemplo, o meu grupo de amigos lê vários livros por ano e discutem ideias que vai muito além da bola e das redes sociais. Interessante. Porque o meu grupo de amigos, o ambiente onde eu circulo, é um ambiente que é um ambiente rico. Se o meu ambiente for, os meus amigos é bebedeiras e futebol, é um ambiente que não é tão rico. Tá? Todos nós, na adolescência, cometemos, na aborrecência, né? Cometemos as nossas, enfim, estupidezes, que são assim mesmo, ou por falta de maturidade, e no próprio crescimento que faz parte. Mas são duas culturas que vão impactar inexoravelmente o desempenho que eu tenho, não só nos exames, na vida, nos relacionamentos, em tudo aquilo que eu tiver. Este é o primeiro ponto que eu gostava de refletir, que é, antes de entrar em técnicas, eu preciso ter consciência que o ambiente onde eu vivo é estrategicamente importante para o resultado que eu tenho da vida. Os relacionamentos que eu tenho, o tipo de prestação que eu tenho, inclusive nós podíamos dar até um passo em frente. Alô? Eu acho que a tecnologia é assim mesmo. Tivemos aqui uma quebra, peço desculpa. Eu estou ligado à rede, ao cabo de rede, mas ocorreu. Vamos continuar. Without further ado. Como eu estava a dizer, inclusive este ambiente, dividi a nossa gestão de stress em 3 áreas, tá bem? É o estilo de vida que eu levo, o ambiente onde eu estou inserido. Se eu tenho que pôr isso em cima da mesa, porque isso vai implicar imenso a forma como, não só a prestação dos estudos, os relacionamentos que eu tenho, o futuro trabalho que eu terei, tudo. A segunda parte tem a ver com como é que eu giro a pressão, ou seja, eu posso ter um estilo de vida muito saudável, mas eu tenho dificuldades em gerir a pressão. Isso pode ser variado por vários fatores. E o terceiro é métodos expeditos e formas de estudo muito mais eficientes e inteligentes. Tá bom? Eu estou no primeiro, estamos a refletir o primeiro, que às vezes é esquecido, às vezes vamos logo para a cereja no topo do bolo. Se eu estudar neste horário, funciona melhor para o meu cérebro.
Sim, mas se os seus relacionamentos em casa não estão bons, então não vai ser muito útil, não vai ser tão útil. Ao ponto, nós podermos dizer assim, era possível eu pegar em qualquer um de vocês, igual, a maioria de vocês são estudantes ainda, e dizer-vos como é que vocês vão estar daqui a 10 anos. Vão estar em termos de relacionamentos afetivos, em termos de saúde, em termos de dinheiro, em termos de felicidade no geral. Como é que nós faríamos isso? O primeiro exercício é olhar para o vosso passado. São três, claro que isto não é uma coisa, não é 100% certo, é uma observação empírica, pragmática. Se eu sempre fui uma pessoa doentinha, sempre fui muito, por exemplo, indisciplinado, sempre fui mal educado, o que é que seja, a tendência é eu continuar o mesmo padrão. As pessoas não mudam. Há duas formas de mudar na vida. É quando há uma dor tão forte que me faz mudar, porque a dor de eu mudar é menor do que aquela dor que me está a afligir naquele momento. Ou seja, as pessoas não mudam. É muito difícil mudar e mudam raramente. E repetem os mesmos padrões, ad eternum. Se eu estou habituado, por exemplo, sou uma pessoa que não sou saudável e nunca fui, tenho sempre um pouco doente, a tendência é que daqui a 10 anos eu continuo a ser aquilo que sempre fui. A menos que eu mude alguma coisa. Isto não é um destino que está previamente determinado. Não é isso. Mas como somos animais de padrões, se eu tendo a ser disciplinado, empenhado, motivado, se primo por uma alimentação saudável, a tendência é que eu vá continuar a fazê-lo. Então este é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro que eu vou misturar com este é observar como é que os meus pais, ou seja, as pessoas diretamente com quem eu vivo mais, eram quando tinham, por exemplo, 30 anos. Eram saudáveis, estavam felizes, eram prósperos, eram em cada uma das áreas, profissão, afetos, felicidade, saúde, nessas principais áreas. Como é que eles eram? Porque se os nossos pais não eram, o nosso exemplo são os nossos pais. A tendência é eu reproduzir exatamente os mesmos erros que eles reproduziram. Porque foi isso que nós vimos. E o terceiro que nós vamos juntar são os colegas de profissão. Então, eu sou economista, o outro é informático. Temos aí o Pedro que é informático. Tá, como é que são os meus colegas informáticos, o meu chefe lá da empresa de, enfim, alguma tecnológica, como é que ele era quando tinha 30 anos? Ou 40 anos? Porque a tendência é que cada profissão vai ter uma doença profissional. Isso é mais que sabido. Não só uma doença, as profissões têm uma indumentária, uma forma de vestir própria, têm até um tom de voz próprio, não é? Então aquela piada do Ricardo dos Gato Fedorento, não é? Que cada profissão tem a sua própria música. Então isso impacta diametralmente a nossa vida. Pronto, esta é a primeira reflexão que eu te queria trazer para a mesa. Nós só temos uma hora, eu tenho que falar nas 3. Alguma dúvida sobre este primeiro pilar, que tem a ver com o estilo de vida que eu levo? Claro que para se mudar relacionamentos é algo que não é já. Eu preciso de meses, algumas semanas e meses de algum trabalho, quer de autoconhecimento, quer de ação, para eu mudar o relacionamento com os pais, para eu me posicionar de forma diferente nos relacionamentos que eu tenho, com vista a favorecê-los. Uma vez mais, Masterclass, gestão avançada de conflitos pelo autoconhecimento, e avançada porque é pelo seu exemplo, não é por reclamar dos outros. Então vai funcionar porque você vai funcionar em si mesmo. Que é daqui a 3 semanas, salvo erro. Está lá no grupo, e depois coloco lá no grupo. Temos uma Masterclass aberta por mês. Alguma dúvida sobre este estilo de vida e o impacto que ele tem na nossa gestão eficaz de stress? Este é o momento para tirarmos estas dúvidas. É óbvio. É bom ouvir o óbvio. Nós vivemos um momento especial na nossa sociedade em que a informação deixou de ser um ativo. Ou seja, informação há potes e há em demasia até. Quando há demasiada informação, há duas coisas que vêm ao de cima. Uma é a nossa capacidade de concentração, porque com demasiada informação eu tendo a dispersar, e quando eu disperso gera um problema grave até de saúde mental e de aprendizagem também. E o segundo, eu tenho que saber selecionar a informação do trigo do joio. Tenho que saber, quando a pessoa que fala, ela sabe a informação do que está a falar, ou se tem experiência daquilo que ela está a falar. São duas coisas diferentes.
Saber, conhecimento é uma coisa, sabedoria é a aplicação desse conhecimento. Pronto. Segundo ponto, muito interessante, que tem a ver com a gestão da pressão, ou seja, agora vou entrar, por exemplo, na época de exames. Eu não sei quantos exames é que vocês têm, mas há ali umas semanas em que têm 3 e 4 por semana, penso eu. As coisas vão mudando desde a minha altura, foram sempre mudando. Como é que eu faço uma gestão dessa pressão nesses momentos de maior pico? O que é que eu posso fazer para fazer uma digamos, ter uma visão disruptora, que é o que eu queria, como eu comecei Masterclass, uma visão disruptora de encarar esta pressão no dia-a-dia. Vamos lá, visão disruptora. Primeiro, o stress é uma coisa maravilhosa. O stress é a energia de adaptação à mudança. Eu só consigo aprender a tocar piano porque existe um stress. Como eu não consigo tocar as notas de início, esse stress não conseguir vai obrigar o corpo a criar condições que tal aconteça. O stress é a energia maravilhosa da vida que permite a evolução das células e a nossa evolução em tudo o que fazemos. Qual é o problema, então, da sociedade que tão falado, hoje em dia toda a gente fala na gestão de stress? O problema não está na quantidade de stress. O que acontece é o seguinte, vamos fazer o seguinte paralelismo. Alguém faz desporto aqui? Gostava de pegar num exemplo pessoal. Alguém faz ciclismo ou natação? A Johanna é bailarina profissional no Stuttgart Royal Ballet, que está ali em cima, a nossa aluna Johanna, que está aqui connosco hoje. Ela é bailarina clássica e também faz umas coisas contemporâneas. O que é que acontece se a Johanna dançar 24 horas por dia? Ao final de uma semana, provavelmente ela não dá para. Primeiro, não dorme. Ao final de um dia, ela vai ter uma lesão antes de completar as primeiras 24 horas. Primeiro, vamos pôr um exemplo menos drástico: 20 horas por dia. Ela dorme 4 horas e depois dança as outras 20. Ou então dorme 6 e dança as outras 18. Ou dança 10 ou 12. O que eu quero chegar, que vocês já perceberam, é o nosso corpo, ele está feito de uma forma em que a evolução da vida, seja a vida física, seja uma vida emocional, seja mesmo mentalmente, em que as coisas funcionam da seguinte forma. Eu tenho um estímulo que dá qualidade e que dá o ímpeto evolutivo, quer seja fazer bíceps no ginásio, quer seja escrever poesia, quer seja fazer piruetes. Não importa, é um estímulo que eu não consigo de início, eu vou me esforçar para conseguir depois. E esse estímulo tem que ser acompanhado de assimilação desse próprio estímulo. Se eu dançar demasiado, se eu estudar 24 horas de seguida, há uma coisa chamada rendimentos decrescentes de escala. Estudamos lá em economia, que é a segunda hora tem menos produtividade do que a primeira. A 10ª hora eu praticamente já não aprendo nada. E isso acontece com tudo na nossa vida. Para nos dizer o quê? Onde é que eu quero chegar com isto? O que é disruptor aqui? O problema nunca foi o stress. O stress é muito bem-vindo, obrigado. Quanto mais stress eu tiver na minha vida, maior o potencial de progresso, maior o potencial de impactar a vida à minha volta com maior poder. Ou seja, situações de grande nível de stress são situações de grande potencial de crescimento. Ponto. O que é que acontece então para o stress ser um dos grandes maus da nossa sociedade? O que falta, ou seja, não é o stress que está a mais. Normalmente o mercado, quando nós olhamos para a sociedade e para a informação que temos, o mercado o que faz é, quando temos excesso de stress, tem que fazer uma massagem, tem que passar um fim de semana fora. Mas isso significa reduzir o nível de desafio. Reduzir o stress baixando o nível de desafio. Nada contra, são soluções possíveis, em casos drásticos, se calhar são mesmo necessários. Mas está a impactar no resultado que eu tenho da minha vida. Ou seja, na nota dos estudos, no meu trabalho, nos meus projetos. Qual é a peça que está a faltar aqui? O problema nunca foi o stress, não é a quantidade de stress, o problema é a quantidade de assimilação que eu coloco para esse stress que eu estou sujeito. Então vamos entrar por aí, que é uma forma genial, muito interessante de eu poder gerir o stress. Vamos colocar neste formato.
Se eu trabalhar, eu gostava de fazer um exercício, se isto fosse ao vivo, fazíamos uma técnica muito interessante, mas não vai ser ao vivo, não vou conseguir fazer. Então vou dar um exemplo, vou relatar-vos o que é que eu costumo fazer quando é cursos ao vivo. Eu meto 2 grupos, grupo A e grupo B. Vou colocar o grupo A e o grupo A, deixa-me pôr aqui a mão, o grupo A vai fazer uma coisa durante 8 minutos e o grupo B vai fazer a mesma coisa durante os 8 minutos. E eu vou simulo 8 minutos, que significa 8 horas de trabalho. Eu faço isto para empresários e executivos. Ou seja, em vez de ter 8 horas de trabalho, eu faço 8 minutos para fazer o paralelismo, um exemplo hipotético do que é que acontece. Que é a forma como os vossos pais e 99% da população gera o dia-a-dia. Ou seja, nós não fomos ensinados a trabalhar. Então nós trabalhamos da forma automática. Aqui uma parte para os mais jovens. Sempre que uma coisa está no formato automático, nós temos que desconfiar. Porque no formato automático nós estamos no nível do macaco. Por exemplo, se eu toco piano de forma automática, nunca tive que aprender, toco de forma natural. Então toca mal. Se eu nunca me ensinaram que se mastiga com a boca fechada, então eu vou mastigar de boca aberta. Ou seja, o nosso automatismo, aquilo que é natural para nós, é uma vida muito próxima de uma vida animal, digamos mais do macaco. O refinamento que o ser humano foi construindo, como a música, a poesia, a tendência à verticalidade, a dança, a filantropia, inclusive, são um desnaturamento ao macaco original. Então, isso é automático para mim, então desconfie. Como é que se faz amor? É automático, então desconfie. Se calhar a forma como nós fazemos amor não é a melhor forma. Se calhar aprendemos com os filmes, talvez não seja a melhor forma. Então, o que for automático nós temos que desconfiar. A forma automática que os vossos pais e as pessoas gerem é que começam a trabalhar às 8 da manhã, às 9 da manhã, e vão até ao final do dia, até estarem exaustos, chegam ao final do dia exaustos a casa, e a qualidade daquilo que vão dar à família é muito baixa. O que é mais interessante aqui para vocês, pondo o dedo já na ferida? Nestes 2 grupos A e B, eu faço estar 8 minutos com os braços assim erguidos. Como vocês sabem, isto é um exercício simples, é uma coisa, enfim, meia boba, como dizem os brasileiros, mas se eu ficar aqui 8 minutos, o grupo A fica 8 minutos. O que acontece ao longo destes 8 minutos é uma coisa muito hilariante, porque o grupo A está 8 minutos assim com os braços erguidos. E a cada minuto eu vou perguntando ao grupo A 2 coisas. Primeiro, o nível de criatividade, de leveza, de ímpeto para ser criativo e ter bons relacionamentos e, sabe, entusiasmo e motivação que eles têm de 0 a 10. E outra pergunta é o nível de dor. Mas esta última chegaria. E ao grupo B também faz o mesmo. E passados os 8 minutos, o que é que acontece? O grupo A, o nível de esforço está em 11, 12, e a capacidade para ser criativo, para ter bons relacionamentos humanos, para ter disponibilidade para ser mais criativo e inovador e disruptor, ou seja, energia para aplicar nesse tipo de função mais refinada, 0. Porque eles estão em dor física muito forte. E o grupo B termina com um nível de esforço 3, a rir, a brincar. O que é que o grupo B fez que o grupo A não fez? Cronometradamente, com o meu telefone, o que eu faço é, a cada minuto de tempo que eles estão aqui, o grupo B deixa os braços 10 segundos e volta a subir passado 10 segundos. E quando o grupo A termina, o grupo B fica mais tempo para completar os 8 minutos mesmo certinhos. Ou seja, pequenas pausas, alguém diria, ok, pequenas pausas impactam na produtividade que eu tenho. Não é só isso. Ou seja, se eu estou a trabalhar, estou a estudar, aí paro, vou beber um café e volto a estudar. A produtividade melhora? Melhora, mas melhora assim, bem pouquinho. Para que as pausas no meu trabalho, no meu estudo, sejam altamente eficientes, eu tenho que mudar o sistema pelo qual o meu cérebro está a funcionar. Vamos colocar aqui dois formatos. Quando eu estou a trabalhar no dia-a-dia ou a interagir, o meu sistema nervoso ele veicula-se por um tipo de área, ou seja, o sistema nervoso autónomo ele divide-se em 2 áreas. Uma que é chamada sistema nervoso simpático, que é o que está ligado à ação,
é o que está ligado à inspiração, porque nós inspiramos e inspirado estão relacionados. Hoje o Diogo está inspirado, ou a Beatriz está inspirada. Significa que inspirou muito, está relacionado, mas é um sistema nervoso que nos faz produzir mais. E que também nos faz entrar em stress quando eu não tenho a contraparte, que é a parte chamada do sistema nervoso parasimpático, que é a parte que nos renova, que nos descontrai, que nos entra naquele estado de healing, de conexão connosco próprios. Um dos problemas do stress é que nós temos, imaginem, ao centro está um ser saudável, para a esquerda está um ser que é autista, ele está em excesso de introversão. Ele vive dentro do mundo dele e as conexões com o exterior têm pouca qualidade. A vida dele também é impactada negativamente por causa disso. Porque o centro seria o balance, o equilíbrio interessante, e à esquerda eu tenho, ou à direita, enfim, mas num lado eu tenho o autismo. No outro lado eu tenho aquela pessoa que tem tão pouca conexão consigo própria que qualquer estímulo exterior, aquilo gera logo um efeito. Alguém disse, ele já reage. Alguém disse, ele já reage. Viu uma coisa no trânsito, alguém apitou, já reage multiplicado por 10. Ou seja, esta balança entre o autismo e uma demasiada extroversão, o autismo menos, muito menos, mas a demasiada extroversão gera um ímpeto negativo em relação ao stress, que está relacionado com o que eu acabei de dizer, porque esta parte do sistema nervoso, quando ela nos renova, coloca-nos em introspeção. Ou seja, é o sistema nervoso, é o sistema emocional e é o sistema mental que reagem como se fosse em cadeia. Então, estas pausas não devem ser pausas simplesmente parar e ir beber um café e voltar a trabalhar. Ou ir para as redes sociais e voltar a trabalhar. Porque o sistema cerebral é o mesmo, o sistema nervoso que continuamos a usar é o mesmo e as emoções que estamos a veicular são as mesmas. Então temos que alterar esse sistema. Como é que se altera esse sistema? Há várias formas. Há respiratórios para fazer, há técnicas de descontração emocional, há técnicas físicas de contrações de plexos nervosos e glândulas endócrinas, tá? Algumas delas já são bastante utilizadas na ciência, que têm um efeito direto na ativação do sistema nervoso parasimpático. Eu não queria hoje estar a ensinar técnicas. Então, quem quiser saber exatamente essas técnicas, nós vamos marcar, diga-me a seguir, quer experimentar, e nós vamos permitir vocês ensinar-vos essas técnicas com detalhe, está bem? Porque nós não conseguimos dar a teoria toda e parte da prática. Mas são respiratórios que têm características específicas, não é só respirar, é respirar de determinada forma. Não é só, eu faço meditação, não é só fazer meditação, tem que ser meditação de determinada forma. E hoje, como há muita informação, muitas vezes a globalização partilha informação e nem sempre ela é muito fidedigna. Também, se quiserem ter uma ideia disto, há uma masterclass gravada no YouTube sobre respiratórios, em que eu falo da quantidade de informação errónea em termos de respiratórios. Nós pegamos numa revista, vamos falar de respiratórios, vem logo com ritmos quadrados e obstrói uma narina e faz o não sei quê. E isso para todos vocês que estão aqui, quase todos, não importa para nada. Para 99% das pessoas, o que importa na respiração são dois parâmetros. Primeiro é a profundidade da respiração. Eu tenho que usar todos os músculos envolvidos na respiração. E segundo, e talvez mais importante ainda, é a estabilidade com que eu respiro. Ou seja, a interferência que eu faço consciente no meu alento para que a respiração fique de tal forma estabilizada que vai reflexologicamente interferir nas emoções, estabilizando as emoções. Tá? E para ativarmos a parte do sistema nervoso parasimpático, tem mais uns detalhezinhos também que nós podemos fazer. Mais questões interessantes, nós não temos muito tempo hoje. Mais questões interessantes acerca de como gerir a pressão da época de exames. A principal dica que eu deixo para vocês é paragens frequentes, mas não só paragens que ativem a parte do sistema nervoso parasimpático. Se não quiserem fazer mais nada, namorar faz um pouco disso. Dar festinhas ou trocar amor com o seu gato, com o seu cão. Funciona. Não muito, mas dá ali um estímulo. Quem quiser um pouquinho mais, tem que fazer respiratórios profundos, de grande nível de estabilidade e com uma maior, cuja expiração seja mais longa do que a inspiração. Eu depois explico melhor isto noutra aula, na aula de vida.
está bem? Se quiser eu posso explicar um pouco mais. Recomendações para fazerem era, imaginem, vou ter um exame, obviamente o planeamento, o método de estudo que nós vamos entrar agora, obviamente é importante. Os melhores alunos, eu andei nos pelos do exército, os melhores alunos que passaram por lá, eles no dia antes do exame estavam a jogar snooker. Porque eles programavam o estudo ao longo de todo o período. Quando chegaram à época de exames, o dia anterior é para descontrair. Eles já estudaram o que tinha que ser estudado. Então, alguns deles estão hoje, enfim, são top, são players top nas áreas que são respectivas, áreas de cada um. Então, obviamente que estudar tem que ser todos os dias. Preparar-me para o que é que seja é todos os dias. Mas isto, mesmo para quem não é estudante, eu trabalho como engenheiro, mas gostava de ser escritor, escrevo umas coisas. Escrever tem que ser todos os dias. Mas só dá 10 minutos. Mas não me importa, são 10 minutos todos os dias. Isso faz-me entrar na terceira parte, no terceiro pilar, que é que instrumentos eu posso colocar para potenciar mais o estudo? Ou seja, que hackings eu posso colocar para impactar mais o estudo? São vários. O primeiro deles, a relação com o sono. Se nós nos esquecermos um pouco daquilo que sabemos e olharmos a natureza pelos ciclos da própria natureza, nós percebemos que, primeiro, há as 4 estações, mas há um ciclo de vida em que nós, inclusive, morremos para a vida, entre aspas, e voltamos a nascer no dia seguinte. Ou seja, durante a noite, nós temos um processo é como se de morte e de vida outra vez, ou seja, nós já desconectamos da vida objetiva e depois voltamos no dia seguinte. Esse ciclo de dia para dia, ele é extremamente importante na aprendizagem. Eu estudar 24 horas seguidas ou fazer uma direta de 12 horas antes do exame não tem nada a ver, mas sim é outro mundo do que eu estudar as mesmas 12 horas, repartidas 1 hora por dia, nos últimos 12 dias antes do exame. Em termos cerebrais, em termos cognitivos, em termos de assimilação de memória e em termos até de maturidade do conhecimento. E não só isso, em termos de disciplina. Disciplina é o investimento que nós fazemos no nosso sucesso. Quem quiser ter sucesso em alguma coisa que seja, a disciplina tem que ser investida nela. Sem disciplina nada vai acontecer. E a disciplina aumenta a autoconfiança, a autoestima, aumenta o poder pessoal. Então, o primeiro hacking é estudar. Primeiro é dormir convenientemente. Então, durma lá as suas horas que têm que ser dormidas. Pelo menos 7 horas por dia. Mas um hacking muito interessante é ligar o objeto de estudo, seja poesia, seja engenharia informática, seja medicina, ligá-lo ao sono. Ou seja, imagine, ok, tenho que estudar 3 horas hoje. Eu até posso estudar durante o dia, mas antes de dormir, meia hora antes, eu vou rever a matéria, vou dormir, acordo e imediatamente revejo a matéria. Ou seja, o mais importante do meu dia, que é o momento antes de dormir, que o próprio cérebro vai utilizar isso para sonhar e como matéria para fomentar memórias, para assimilar memórias e para sonhar, e no momento imediatamente a seguir a acordar. Tomar um pequeno almoço. Não, só depois. Aquela meia hora é colada ao seu sono, que pode ser para fazer revisões da matéria. Sempre que eu quero, vou criar um curso novo, ou uma abordagem nova, uma coisa interessante, a primeira coisa que eu faço é, de manhã, naquele momento em que eu já não estou a dormir, mas também não estou acordado, esse momento ele é extremamente criativo. Este não é um curso de criatividade, nós temos a decorrer um outro de criatividade. Um dos problemas da criatividade é esse, eu estou agarrado aos meus paradigmas. Então uma forma de quebrar paradigmas é conectar com o sono, porque o sono é muito mais fluido e vago. Essa é a primeira dica. Mais dicas. Se eu não gostar daquilo que eu estou a estudar, vou ter muita dificuldade em aprender. Então há várias formas de eu olhar ou de ter algum tipo de método que me permita que eu consiga estudar aquela matéria com mais gosto. Eu posso fazer mnemónicas, posso utilizar mnemónicas, são formas de decorar as coisas, mas ver algum tipo de usufruto daquilo que eu estou a estudar para mim próprio, nem que seja apenas o gosto de ter disciplina e de vencer uma matéria que é árdua para mim pelo desafio próprio. Ou seja, encontrar uma motivação pessoal
para estudar aquela matéria. Todos nós temos cursos superiores aqui, certamente. Todos nós, imaginem, a economia era a economia dinâmica, era aquele cadeirão. O malta de engenharias era termodinâmica. Normalmente a cadeira de termodinâmica era um problema. Então há sempre aqueles cadeirões que exigem mais e que eventualmente eu posso não ter gosto por eles. Ele até pode ser difícil de eu ter gosto. Se eu não tiver gosto por alguma matéria, compete-me encontrar algum tipo de motivação para aprender aquela matéria. E vai haver um estímulo para procrastinar essa mesma matéria, porque ela não me é prazerosa. O cérebro tem um dispositivo que é assim: busca prazer, foge da dor. Gera apego ao prazer e gera aversão à dor. Então, se uma matéria me é prazerosa, eu gosto, eu quero fazer. Se me é dolorosa, eu não quero fazer. O que ajuda muito, há uma técnica chamada Pomodoro, Pomodoro Effect, enfim, que o Pomodoro era o tomate que se coloca no frigorífico, aquelas coisas que se metem colados no frigorífico, e que depois tem um contador, que basicamente, enfim, uma longa conversa tornada curta, o que importa é eu defino 20 minutos que vou estudar uma área que me é mais inóspita, defino esses 20 minutos e pronto, depois aqueles 20 minutos eu paro e vou passear. E o facto de eu definir um período finito e que não é muito longo, ajuda-me a ganhar motivação para começar esse trabalho. Chama-se Pomodoro. Um aspecto muito importante, isto é uma hora, nós temos 3 horas para o que estamos a falar, mas uma área muito importante que não podemos deixar de passar é uma coisa chamada ilusão de competência. Eu não vou dizer o nome do senhor que codificou este nome, que é um alemão. Eu até perguntei à Johanna como é que se dizia na aula anterior, mas não vou dizer porque eu vou dizer mal certamente, mas não importa o nome do senhor. É um investigador alemão que ele identificou uma coisa chamada ilusão de competência. Sabem aquele pessoal que sublinha os livros todos? Ou que lê e fecha o livro e acha que sabe? Então, a única forma que eu tenho para saber realmente algo é uma coisa que os antigos, os sábios da antiguidade já sabiam, que é o seguinte: é uma máxima muito antiga que diz assim: para eu saber muito bem uma coisa, eu tenho que a ensinar. Ou seja, eu ensino algo não para aprender, ou seja, se eu quiser saber muito bem uma coisa, eu tenho que saber ensinar. Porque só quando eu souber ensinar é que eu vou saber exatamente aquilo, eu vou saber aquela matéria. Então, por exemplo, se eu estou a falar em informática, eu posso pegar em alguém do ano anterior, ou simplesmente arranjo um amigo imaginário, e vou-lhe explicar, dar uma aula sobre aquilo que eu estou a aprender. Isso é um aspecto muito interessante. Se for, não sei se há algum aluno de português, por exemplo, estou a estudar o Essa de Queiroz, ou o que é que seja, eu vou fechar o livro, sem ajuda, pela minha própria memória e recursos que eu tenho de momento, dar a resposta cá para fora. Eu não posso achar que eu sei simplesmente porque eu li no livro, entendi, pronto, então já sei. Não. Compreender é uma coisa. Saber é outra coisa. Conhecer a matéria é outro patamar de conhecimento que não só compreender. Quantas vezes já vos aconteceu, vocês compreenderam, mas depois vem um problema e eu não consigo lá chegar, porque eu só tinha compreendido. Eu preciso da experiência prática daquele conhecimento. Estes 3 são extremamente relevantes. O facto de eu ter gosto, conseguir ganhar gosto por matérias que são mais inóspitas. Eu estou a dizer isto porque não é possível eu dizer-vos aos estudantes: olha, estudem só aquilo que vos dá muito tesão estudar, porque a sociedade não está parametrizada nesse formato. Talvez fosse melhor se tivesse, mas aquelas matérias que não forem tão boas para mim, mudar de perspectiva. A matéria não é muito saudável, não é muito boa para mim, não gosto muito daquilo, mas eu estou a treinar memória, vou treinar desafio, vou treinar disciplina, vou treinar plasticidade cognitiva, tentar aprender aquilo como se fosse para me ajudar noutra coisa qualquer. Exemplo, a Johanna, que é bailarina, vamos aprender um passo de bailado contemporâneo. Ela podia dizer assim: mas eu sou bailarina clássica, que é que aquilo importa para mim? Mas vamos ganhar força muscular nas pernas, que depois vai ajudar também na parte do bailado clássico. Então ela foca na força das pernas, por exemplo, na musculatura, na versatilidade que tem que ter na musculatura das pernas, que é diferente do bailado clássico. Então ela vai agregar valor ao foco que ela tem. Então, enfim, é um raciocínio, um mindset.
possível para ela ganhar esse estímulo. Segundo, estude ou faça revisões ligadas ao sono. Terceiro, há várias. Terceiro, e muito importante, não caia na ilusão de conhecimento, nessa ilusão de competência. Nós só somos competentes quando conseguíssemos dar a aula, ensinar tudo aquilo que sabemos a alguém. Aí sim, nós já teríamos um nível de competência satisfatório. Eu estou a correr aqui. É isto. São três áreas. Há muito mais para dizer. Como método, eu acho estas três diferentes, aquelas que normalmente vocês já conhecem. Dúvidas? Nós temos mais 5 minutos, 7 minutos. Eu ainda queria fazer algum convite final. Alguma dúvida até aqui? Aquilo que eu não disse e faltaria dizer aqui era como é que eu faço pausas para ativar a parte do sistema nervoso parasimpático, mudar as ondas cerebrais de beta para alfa. São técnicas simples. Então eu vou-vos convidar, sem qualquer tipo de compromisso, a fazerem 2 aulas, tá bem? 2 aulas, que é uma só pode não ficar bem entendido, sobre técnicas que colocam a parte emocional, a parte mental e a parte física também, vão dar um refinamento a essas áreas, tornando-as mais estáveis e com um extraordinário ímpeto, uma extraordinária ativação da parte do sistema nervoso parasimpático, ondas cerebrais beta ou até mais fundas ainda. Estamos a falar de técnicas de respiratórios, técnicas de descontração emocional, técnicas psicofísicas, que são técnicas onde vamos trabalhar circulação sanguínea e estímulos nervosos, e técnicas de meditação e de mindfulness juntas. Isso tudo compilado numa aula que demora mais ou menos 50 minutos. Eu vou-vos oferecer 2 sem qualquer tipo de compromisso e só a informação que fica com vocês para a vossa vida, está bem? O que é que vai ter que ser feito? Nessa aula demora 50 minutos. Vocês podem pegar numa técnica qualquer e aplicá-la. Por exemplo, estudo 1 hora. Nessa hora eu paro 2 ou 3 minutos para aplicar uma dessas técnicas. Pode ser um respiratório, pode ser uma técnica de contração abdominal, que são maravilhosas em termos de... Essa técnica para mim é maravilhosa, tá bem? Eu gosto de gestão de stress, que também é chamado de técnica hipopressora hoje em dia. A medicina deu-lhe esse nome, se bem que às vezes eles fazem aquilo de maneira diferente para fortalecer os músculos do abdômen. E a finalidade não é bem essa. Ou seja, estamos a falar de uma técnica que vai pegar no abdômen, sem ar, com umas vazias, e retraí-la para tentar chegar com o abdômen às costas e depois fazer isso com movimento, tudo sem ar. O que gera uma baixa drástica de cortisol, ou seja, de stress. O stress reduz drasticamente, há uma grande ativação da circulação sanguínea e o sistema nervoso parasimpático é fortemente ativado. E uma técnica simples de aplicar em qualquer sítio, tá? Então vocês podem e devem fazê-lo. Qual é a sugestão? Por cada hora que estudarem, fazem uma paragem proporcional, nem que seja 1%. Então, teve 1 hora a estudar, para 1 minuto e faz isso. Aí vocês dizem, mas 1 minuto, o que é que faz 1 minuto? Não pense, acredita em mim. É a diferença entre o grupo A e o grupo B. Você chegar ao final de um dia e ter energia para ir namorar, passear e estar com a família, ou chegar ao final do dia ou da época de exames exausto, ter que tomar drogas para se aguentar, enfim, escavacar o corpo todo para conseguir ter uma prestaçãozinha medíocre lá no exame, porque a pessoa está completamente desconectada dela própria. Eu sei que hoje em dia é comum drogas, mas as drogas é um mau caminho, quer dizer, nós temos muitas drogas internas muito mais fortes do que as drogas externas. Vamos usar as drogas internas. Deixemos as externas que têm um ónus para a saúde, viciam, ainda por cima gastamos dinheiro. Dúvidas? 1 hora não é nada, né? Para falarmos neste tema. Estas 3 áreas são importantes. Esta masterclass é para dar uma big picture de como gerir o stress em época de exame. Conclusão e resumo. Eu devo adotar um método de estudo mais antecipado possível e tentar estudar ou fazer revisões da matéria próximas do sono. Antes de dormir, acorda e logo imediatamente depois de acordar. Devo não cair, ou seja, devo ser inteligente na forma de estudo para não cair na falácia da ilusão de competência. Achar que sei as coisas e não sei. A nossa dica da Rose Method é ensina alguém aquilo que sabe.
Ensina alguém aquilo que está a estudar para exame. Essa técnica é infalível. Terceiro, se houver disciplinas inóspitas, ou seja, no sentido de disciplinas que eu não gosto muito, encontro uma motivação interna para aprender aquilo. Ou seja, tem que ter, coloque-se uma motivação que lhe permita aprender essa metodologia ou essa matéria de uma outra forma. Isso em termos de técnicas. Formas de gerir a pressão. Aplique pausas constantes, absurdamente constantes. A coisa tinha que ser assim. Eu estou neste nível de qualidade. Se eu mantiver o meu trabalho, estudo, trabalho de informática, qualquer tipo de coisa, perdão, ele vai decrescendo e chega à noite exausto. O que eu vou ter que fazer é simples. Eu vou, deixo um pouquinho, aumenta, deixo um pouquinho, aumenta, deixo um pouquinho, aumenta, deixo um pouquinho, aumenta. Eu não deixo que as minhas fontes de energia, seja energia física, emocional ou mental, fiquem completamente exauridas. Gasto tudo o que eu tenho, depois tenho que dormir e passar 2 dias de cama ou sem fazer nada, porque eu levei o sistema nervoso a um tal ponto, o corpo tem que pagar uma fatura elevadíssima. Então, não faça isso. Estuda para. Aprenda a trabalhar dessa forma. Trabalhar seguido não é funcional. Então, trabalha, pronto. Trabalha, para um pouco, vai recarregar de energia, volta. Não é beber café nem ir para as redes sociais. É recarregar de energia. E depois volta. Tá? É assim que funciona. E terceiro, o seu estilo de vida impacta inexoravelmente tudo aquilo que você é e os seus exames. Não vale a pena estar, vou estudar junto ao sono e depois tem um ambiente familiar extremamente tóxico. Aí vai ser muito mais difícil. Então são 3 áreas com temporalidades diferentes, mas que as 3 impactam no stress da vida e na nossa qualidade de vida. A vida é escassa e a qualidade de vida é o que há de mais valioso. Não é o tempo, é a qualidade de vida. Porque se eu tivesse 100 anos a viver num terror, não, prefiro já, não é? Se estivéssemos em tortura, 100 anos em tortura, sem qualidade de vida, não queremos. Então aquilo que dá valor à vida é a qualidade dela própria. Então essa é a reflexão que eu tinha para vocês hoje. São 3 áreas distintas. Em relação à gestão da atenção, fica aqui o convite, mandem uma mensagem lá. Eu vou deixar lá no grupo, no grupo do WhatsApp, 2 aulas, sem qualquer tipo de compromisso, vocês vão lá e nós explicamos como ativar o seu sistema nervoso parasimpático e dar ali uma ativação das ondas alfa cerebrais para que se renovem e trazer saúde à parte física, emocional e mental. Saúde normalmente vem com estabilidade. Tá? Instabilidade, qualquer ordem, sempre é sinónimo de não saúde. Terminamos o nosso tempo, eu gosto de cumprir aqui os horários. 5 minutos para dúvidas, também começamos 5 minutos depois. Foi útil? Como é que eu posso ajudar-vos mais? O que é que poderia impactar mais a vossa vida? O que é que fica a faltar? Ou ainda está a faltar? Ou ficou demasiado genérico para se conseguir ter uma visão global? Que decisões é que vocês podem tomar depois desta reflexão de 1 hora? Escreva lá. Que decisões é que eu podia tomar depois desta hora? Que decisões para impactar o nível de stress que eu coloco na minha vida? Nós não falámos nos problemas de saúde do stress. Ou seja, quando este stress, que é ótimo, não tem o período de assimilação, de descanso necessário, não tem que ser descanso, mas de assimilação do próprio stress, ele começa a tornar-se extremamente nocivo, até levar a pessoa à morte. Doenças de toda a ordem, psicossomáticas, todas elas. Então, eu passei um período da minha vida com muito, muito stress, eu não conhecia ainda o The Rose Method, a Sheilinha, que está aqui, conheceu-me nesse período. Eu tinha quedas de cabelo aqui. Aliás, não se nota que agora tenho aqui os caracóis, mas ainda ficaram algumas coisinhas. Eu perdia cabelo, tinha 18 anos, não, tinha 20 anos.
Eu tinha quedas de cabelo pelo nível de stress, era um stress emocional ligado à família, perdas familiares, etc. Eu tinha perdas de cabelo pelo mindset, ou seja, os óculos que eu punha para ver o meu mundo eram muito nefastos, eram drásticos, eram dramáticos, de perdas, de tristeza. Então o corpo começou a reagir no mesmo formato. Então, aquilo que é maturidade, estamos aqui muitos jovens, tem tudo a ver com os óculos que eu coloco para ver o mundo. Quanto mais os óculos estiverem limpos e forem abrangentes, melhor a sabedoria da pessoa e melhor a capacidade que eu tenho para imprimir uma boa qualidade de vida com sabedoria. Por exemplo, uma criança de 10 anos que partiu o carrinho de brincar. Fica, é um grande problema. Quando temos 20 anos já não é um grande problema o carrinho de brincar, mas se calhar o carrinho de transporte é um problema. Mas se tivermos 60 ou 70, se o carro dermos um toque no carro, não é grande problema. Imagine, se a pessoa tiver maturidade. A idade não é sinónimo de maturidade. Normalmente, com mais idade, vem um pouquinho de mais maturidade, mas não são sinónimos. Encontramos jovens com 20 bastante maduros e jovens e adolescentes com 60 anos de idade. Tá? São coisas diferentes. Então a forma como eu encaro também a responsabilidade dos estudos também me ajuda. Há uma coisa que eu gostava de dizer, antes de parar a gravação. 3 coisas muito úteis, tá? Uma delas é autoentrega. É uma das coisas mais importantes se algum de vocês for muito perfeccionista. E imagino que vocês são os que estão aqui. Tiraram uma hora do vosso dia para ouvir lá um rapaz falar sobre uma área que vos importa diretamente. Então vocês querem, são o que nós chamamos positivamente insatisfeitos. São pessoas que não estão aqui a reclamar de nada, mas gostariam que a vida ficasse um pouco melhor, e um pouco melhor, e um pouco melhor. E normalmente essas pessoas tendem a ser perfeccionistas. Há que desenvolver um mecanismo chamado autoentrega, que é, quanto mais eu me empenho, mais eu estudo, projeto, mentalizo, faço visualizações daquilo que eu quero atingir, se eu não tiver cuidado, vai aumentar aqui, em grande medida, a expectativa daquilo que vai acontecer. E há uma coisa chamada autoentrega, que é são óculos de uma humildade extrema, que é, se a vida quiser, qualquer um de nós que está aqui pode ir viver, não vai acontecer, mas qualquer um de nós poderia ir parar ao sem-abrigo, ser um sem-abrigo em alguns anos ou alguns meses, um contrato mal feito, umas mortes, um acidente. A vida dá muitas voltas, os mais jovens não acreditam, quer dizer, com pandemia já acreditamos um pouco mais, mas quem está atento, a vida é assim, ó. Então, uma humildade que é, nós não temos poder sobre a vida. Se vier uma nova pandemia, uma terceira guerra mundial, o que é que eu posso fazer? Zero. Agora, o que eu posso fazer é, consoante as cartas que a vida me dá, eu jogar com o meu comportamento face àquilo que acontece. Então imagina, eu estudei umas áreas, estudei uma parte da matéria que era aquela que deveria sair, afinal não saiu aquela matéria, saiu outra e eu não estava informado. Primeiro, entregar à vida, eu não estava informado, o que é que eu posso fazer para da próxima que isto não aconteça? Eu tenho que me aceitar, dei o meu melhor ou não dei o meu melhor? Dei, eu tenho que entregar à vida. Nós temos que ter esse sentimento de saber entregar as luvas, ou os ténis, enfim, ou as pontas, no caso dos bailarinos, quer dizer, olha, eu preparei-me, fiz, eu precisava dizer uma coisa, mas não precisava que ficasse gravado, não pode ficar gravado, mas eu depois, quando parar a gravação, eu digo, tem que ser uma atitude que é de que se lixe. Eu já estudei, preparei-me tudo, então aquele é o momento, olha, agora é que se lixe, seja o que Deus quiser, como nós costumamos dizer. E a recomendação que eu faço antes do exame é que coloque até, se a pessoa for educada, nós não dizemos asneiras normalmente. Então se a pessoa não diz asneiras, nesse momento até vale a pena dizer a asneira. Só nesse momento. Então que se lixe. Só nesse momento. Que é para deixar cair todo... Aí tem o efeito de uma catarse. Se a pessoa é educada não diz asneiras, só para si, vai entrar para um bailado, sempre há aquela adrenalina, e a pessoa diz, olha, que se lixe. Agora é o momento de entregar à vida. Eu preparei-me, não há nada que eu possa fazer. Que é uma coisa chamada, eu já estou a passar o tempo, desculpem lá, é uma coisa chamada assertividade. E vou fazer um grande curso em três palavras. Assertividade é eu saber que eu tenho direito. Beatriz, Cidália, Joana, Mariana, Margarida, Catarina, vocês têm direito a falhar. É um direito que vos concede.
Vocês têm direito a falhar, direito a dizer não, têm direito a não ser bem-sucedidos. Nós precisamos encaixar que as falhas é que nos fazem crescer. O sucesso não é vitória, são coisas completamente diferentes. Sucesso é progresso, não é vitória. Os meus colegas mais bem-sucedidos, que têm Bentleys, por exemplo, não eram os melhores alunos na escola. Sucesso não tem nada a ver com vitória, nem com derrota. Tem a ver com progresso, com a faculdade que eu tenho de encaixar uma derrota ou uma vitória, porque às vezes pode ser uma vitória que para mim, no futuro, vai ser uma derrota. Porque eu não aprendi nada com aquela vitória. Então, aprendam a esta auto-entrega, porque pode ser muito importante. Eu já ultrapassei o tempo. Enfim, o meu propósito é ensinar, e não me vou calar, vou continuar aqui o resto da noite, mas eu tenho que terminar por uma questão de educação com todos. Então vou parar aqui a gravação, beijinhos quem está lá em casa, deem-me feedback, também de nós irmos tentando agregar mais valor para vocês, e 2 aulas de oferta para todos os estudantes que estiverem aqui connosco, estudantes e estudantes da vida, que já estão mais graúdos. Vou parar aqui a gravação.